Quero convidá-los ao texto, qual quero tomar base para falar-lhes a mensagem que está no meu coração, pois quando se trata de trabalho missionário, em destaque, queremos falar sobre a simplicidade das escolhas. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, tem uma série. Eu quero ler o capítulo 1, versículo 1, 2, e só a primeira parte do versículo 3. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Amém? Queridos, com base no texto e no contexto, obviamente, eu gostaria de falar-lhes sobre escolhas improváveis. Quando nós observamos alguns contextos, foge da razão humana este projeto missionário. Temos a início 5 personagens envolvidos, abrindo o Novo Testamento, aonde 2 deles, possivelmente, na ótica e na escolha humana, não poderia estar aqui. É algo tão excepcional que fez com que Paulo viesse nos mostrar o poder deste amor, desta escolha, quando ele escreve a epístola à igreja em Éfeso. Os irmãos hão de convir que Paulo, uma igreja que foi instituída em uma das suas viagens, e posteriormente, em momentos difíceis de prisões, ele escreve motivando aos crentes de Éfeso acerca deste poder de investimento. A Bíblia diz que quando Paulo começa, vejam que ele, aos Efésios, ele começa com a saudação, e num contexto ele vai mostrando o amor de Deus para conosco, e direciona-se àquela igreja, uma igreja que estabeleceu-se naquela cidade que para o seu tempo era uma metrópole, uma cidade muito visitada até por conta do comércio da idolatria. Era o que mais gerava rendimentos, até porque era lá que existia o templo, a deusa Diana. Isso fazia com que muitos dos seus moradores vivessem do comércio da idolatria. Mas esta igreja desponta com um teor espiritual e contundente tamanho, que muitos destes comerciantes quebravam os seus ídolos, jogavam-os no fogo e se convertiam ao poder do Evangelho. E alguns fizeram tumulto porque livraram prejuízo. Então Paulo vai mostrando à igreja de Éfeso que eles não poderiam esquecer de onde vieram e quem eles eram agora. Ele mostra aos Efésios que em outro tempo, vocês gentios, que a carta está voltada diretamente, ele cita algumas vezes os gentios, andávamos segundo o curso da vossa vontade, segundo os filhos da desobediência,
sem Deus, sem Pai, sem esperança, mortos nas vossas ofensas, obedecendo os príncipes do ar e vivendo conforme o desejo carnal, isto eram vocês. Mas Deus, pelo seu amor e a sua infinita misericórdia em Cristo Jesus, deu vida a vocês, pela sua maravilhosa graça. Então ele diz: saibam que vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele vai dizendo: vocês estavam longe, mas agora pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque havia divisão entre judeu e gentio. Mas agora em Cristo Jesus não há mais divisão, porque Ele derrubou a barreira da separação. Então veja que Paulo menciona a uma igreja gentia o que a graça de Deus é capaz de fazer neste projeto. Graça, favor imerecido, graça. Isto é o que quer dizer. Quando nós folheamos a Bíblia, se os irmãos observarem de Gênesis a Apocalipse, vamos perceber a evidência desta graça. O que me chamou a atenção quando li e meditei nesta palavra é que ela é um contraponto na ótica do ser humano. Nós costumamos a valorizar as pessoas, nós costumamos a investir em projetos futuros, nós costumamos fazer escolhas de elogios mediante a aparência, a condições financeiras, a importância social de uma pessoa na sua sociedade. É comum para o ser humano. Dificilmente nós investiremos, ou o homem investe, em quem não lhe promete nem lhe oferece retorno futuro. Mas quando nós olhamos este poder que hoje chamamos de graça, pois é o contexto, as maiores manifestações desta graça, ela acontece independente da importância do ser humano. Vejam que do Gênesis a Apocalipse, as maiores manifestações da graça de Deus, ela acontece no caos, nos farrapos da história do ser humano. A graça vem quando ninguém acredita e ninguém tem coragem de investir. Se nós começarmos a analisarmos desde o começo, o livro do Gênesis mostra do capítulo 3 ao capítulo 5, o caos da raça humana, a deterioração da raça humana, o afastar de Deus, a ponto que quando nós chegamos no capítulo 6, vamos deparar com a epígrafe: corrupção geral do gênero humano. Corrupção generalizada. A epígrafe do capítulo 6 é taxativa do gênero humano. Implica dizer que ninguém, está no todo, no total, geral, ninguém estava livre da destruição por meio do pecado. Então é aí que o capítulo 6 adentra, Deus determinando abrir mão, desistir deste ser humano.
A Bíblia diz que Deus olha a condição da raça humana e se arrepende de haver criado o ser humano. Está escrito: arrependo-me e vou dar fim a eles, aos animais, às aves e aos répteis. Então a gente vai lendo Deus determinado a abrir mão, a devastar da face da terra o ser humano. Aí quando a gente chega no versículo 8, a graça vem. E a Bíblia diz que de forma imerecida, que a palavra já diz tudo, Noé achou graça aos olhos de Deus, em meio à destruição predita. Então, por esta graça, Deus resolve poupar o ser humano. E 8 almas são preservadas pela graça, imerecidas. Capítulo 8, Deus tira-os da arca e dá-lhes o direito de recomeçar. Faz aliança. Capítulo 11 do Gênesis, há uma nova corrupção, a ponto de vir adversidades de idiomas. Quando vem o capítulo 12, no meio do caos, da idolatria, há quem diga que a própria família de Abraão era idólatra. A graça de Deus vem no meio do marasmo da idolatria e alcança Abraão. Pela graça, não merecia. Ele faz uma proposta futura. E o objetivo desta proposta era que todas as famílias da terra iam ser alcançadas por esta graça. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão creu e foi. Vamos ao capítulo 37. O capítulo 37 do Gênesis já nos mostra o projeto em andamento. Só que o capítulo 37 destaca Jacó. Se nós contabilizarmos de forma bruta, do capítulo 37 ao 50, corresponde a cerca de 28% de todo o Gênesis, de toda a história. Quase um terço do livro do Gênesis, em sua ênfase, é protagonizada por 3 ou por 4 personagens. A história de Jacó, mas no capítulo 37 aparece alguém digno de aplauso. Aparece alguém que qualquer pessoa queria congregar com ele, chamado José. Uma das histórias mais bonitas e emocionantes da Bíblia estará ali. Um jovem de sonhos, determinado, um jovem temente. Por conta desses sonhos, seus irmãos querem o matar. Rubi interveio, o livra, joga-o numa cisterna, não por muitos dias, porque quando aparece uma caravana de ismaelitas, aparece um personagem controverso chamado Judá. Judá dá a ideia aos seus irmãos: para que vendê-lo? Que ganho vamos ter? Matá-lo, melhor dizendo. Para que matá-lo? Que ganhos vamos ter em matá-lo? Melhor será vendê-lo, vamos ter lucro. E ele dá a ideia de que José deveria ser vendido.
Vender é normal, numa ótica crítica. Mas o pior estava por vir. Ele deu ideia, idealizou uma mentira fatal. Vamos vendê-los e vamos dizer ao nosso pai que um feroz animal o matou, ou um animal feroz. E assim o fizeram. Por ideia de Judá. Venderam José, José desce para o Egito, contra a própria vontade, vendido como escravo. E fiel. Judá, com os 9 irmãos, voltam para a casa do pai, matam um animal, suja a túnica de José e conta mentira, um animal o matou. A Bíblia diz que foi uma das piores dores que Jacó sentiu em toda a sua vida. A Bíblia diz que Jacó desejou morrer. E o pior, eles viram e não tiveram a umbridade de desfazer a mentira. O pai chorando, lamentando, em um contexto bruto, ele embolando pelo chão e se esmurrando, e eles olhando e não estavam nem aí para o sofrimento da família. Se você olhar, nenhum dos 4 primeiros filhos de Jacó tem subsídios bastante para ter a história que eles têm. Judá pecou contra o próprio pai, subindo à sua cama, ele ainda vivo. Simeão e Levi devastou uma comunidade inocente, depois que Jacó fez aliança de paz. E Judá dá essa ideia, vê o pai morrendo, de dor e não faz nada. O capítulo 37 termina de forma dolorida. Começa o capítulo 38. Só para isso. O capítulo 37 termina. Deixa José para trás. E o capítulo 38, Judá vai protagonizá-lo. Porque o capítulo 38 começa dizendo que Judá, nesses dias, ou por este tempo, no dia que o pai mais precisava, mais sofria, e eles que causaram o sofrimento. A Bíblia diz que Judá saiu de casa e desceu para Canaã. Isso quer dizer, foi habitar no meio dos cananeus, deixando a casa do pai e os seus irmãos. Na nossa linguagem era, desviou-se. Voltou para habitar no meio dos não-hebreus. Ele desviou-se. Quando chega em Canaã, vai habitar e vai acrescentando dores no coração do pai. Quer casar, e ele fere um procedimento familiar, que era casar entre parentes, para evitar a mistura, o próprio Deus ordenou. Por isso que Abraão mandou buscar mulher para Isaac, para não misturar o povo. Mas a Bíblia diz que Judá não teve a hombridade de vir para a casa do pai, mas lá em Canaã casou com uma mulher cananeia. Fora da aliança, fora do princípio, fora do costume. Gera 3 filhos com ela. E ela acrescenta mais dores. Quando os filhos crescem pela ordem, chega a hora de casar, o pai era quem escolhia a mulher para o filho. Ele não teve a coragem, nem a hombridade, nem a fidelidade de mandar alguém na casa do pai e dos parentes, pelo menos casar o filho com uma hebreia. Mas a Bíblia diz que ele escolhe uma mulher cananeia chamada Tamar. Quem era Tamar? Uma cananeia na rota da destruição.
porque Deus disse que era para destruir todos os cananeus, jebuseus, todos os povos que habitavam ali. Então o seu primeiro filho casa-se com Tamar, mas não gera filhos e morre, porque a Bíblia diz que ele não era crente. Ele fazia o que era mal aos olhos de Deus, Deus o feriu, Deus interveio e o matou. Então, pela lei do irmão seguinte, que protegia a mulher, o direito era: o próximo na linha será dado como esposo, para dar filho a ela em memória e em consideração ao falecido. O segundo entra na história e assume Tamar. Mas a Bíblia diz que o segundo filho de Judá não tinha procedimento de crente. Era filho de hebreu, mas não se comportava como hebreu. Então ele entrava na tenda, mas audaciosamente tirava os direitos de Tamar, o direito legal, que ela tinha direito pelo contexto do procedimento, que posterior, lei do levirato, ela tem que ter filho, porque o segundo é de direito ser dela, mas ele, na hora, a Bíblia diz que ele evitava o coito, tirava o direito da lei e tirava o direito da mulher, não dava direito ela engravidar por procedimento premeditado. Parecia que ele estava normal, mas dentro das quatro paredes da tenda, ele fazia o que não deveria fazer. Aí a Bíblia diz que Deus viu, interveio e o feriu. Mas Judá era acostumado a fazer o que queria, a ganhar. Aí agora faltava, pela lei natural, o terceiro teria que ser dado a ela. Mas era novo. Pelo processo normal, Judá não poderia abrir mão da mulher, porque pelo contexto ético e legal e do costume da lei do irmão seguinte, no momento que a moça casou, era obrigação dele, da sua família, cuidar dela. Mas já foram dois. Então, como ele era acostumado a fazer o que queria e achar que estava tudo bem, ele vai escanteá-la. A Bíblia diz que ele chama Tamar e diz: volta para a casa do teu pai. Coloca o vestido de viuvez e espera lá. Quando o menino crescer, eu te dou como marido. Ele a escanteou. E agora aquela moça cananeia, sem história, fora da aliança, volta para casa debaixo de humilhação. Vestido de viúva. Se saísse na rua, já era vista, é viúva e não tem filhos, é maldita. Enquanto ela estava sendo humilhada, Judá estava prosperando, parecendo que nada estava sendo visto. Deus vai dando corda a ele. Deus costuma fazer isso. Vai dando corda. O problema é quando a corda estica. Se você está na roda de Deus, filho, pode correr, pode virar cambalhota, mas vai chegar uma hora que a corda vai chegar ao fim, e você vai ter que vir para o projeto, nem que sejam os pedaços. A Bíblia mostra nas entrelinhas que enquanto a moça era humilhada, Judá vai prosperando no agronegócio, se torna grande fazendeiro em Canaã. E nada digno de registro, de relacionamento com o pai e com os irmãos. Veio a época de faturar o que investiu. E como é faturar o que investiu, pastor? A tosquia das ovelhas. Festa dos fazendeiros. Porque todo ano, na hora da tosquia, era o ano dos grandes fazendeiros, criadores, faturar, que era a hora de vender a lã. Então era festa, e festa pesada. Então, se fosse hoje, era placa, outdoor, em todo aonde ia ser a festa. E aqui era em Tímina. Então, quando a festa estava preparada para ajudar no auge da importância, celebridade, insígnia no peito,
pendurada no cordão e cajado na mão. Não era qualquer um que usava isso. Só quem usava esses 3 pertences eram pessoas, elementos, eram pessoas importantes da sociedade. Então ele está lá no auge, no ápice do seu crescimento econômico. E ele vem para Tímina para a festa. Só que a notícia chegou em Tímina, onde a viúva estava. O teu sogro está vindo para a cidade. Alguém foi dizer nos seus ouvidos. E ele esqueceu de você. Minha mãe dizia: quem bate, esquece. Quem pisa, esquece. Quem humilha, esquece. Mas quem é pisado, quem é batido, quem é pisoteado, humilhado, nunca esquece o rosto de quem fez isso. Ele está vindo aí. O que é que vai fazer? Só acostumado a pisar, a vender, a abandonar e só crescendo. Vai ter que tomar uma decisão. Viver humilhado a vida toda não serve. Capítulo 38, versículo 14, diz que ela toma uma decisão. Meu sogro está vindo aí, tá? Tirou as vestes de viúva, colocou um véu. Como diz os comentaristas, que nestas festas há muitas mulheres prostituição para faturar pelo movimento, e muitas cultuais, prostitutas religiosas do templo, pagão. Elas ficavam sentadas nas beiras da estrada, cada uma em seu ponto. A Bíblia não diz que Tamar agiu como prostituta, mas ela sentou na beira do caminho, entre 2 fontes. Sem placa com nome, o rosto coberto, e senta. Só Deus faz isso, gente. A Bíblia diz que Judá vem para a festa. E no meio de tantas que ele já havia passado de mulher, ele foi direto para onde estava Tamar. Ele nem reconheceu. E grita para ela: deita-te comigo. Sem saber com quem estava tratando. O que é que o Senhor vai me dar de pagamento? Eu vou te dar um cabrito gordo do meu rebanho. Como eu saberei que receberei? Eu te darei a garantia. Pede, me dá a tua insígnia, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, os 3 elementos de maior importância para um homem naquela época. Ele estava tão que deu na hora. Fez o que tinha de fazer e foi embora. Eu vou enviar o cabrito. Gente, fica tranquilo. Se alguém pisou e esqueceu, se alguém humilhou e esqueceu, fica tranquilo, de um jeito ou de outro ele vai chegar. Não precisa botar placa, ele vai ter que vir. Quem investiria? Quem investiria num homem desse? Quem investiria em uma cananeia? Chegar em casa, chama um amigo e diz: olha, aconteceu isso, e eu prometi a esta moça que ia lhe virar o cabrito. Vai, leva e entrega e pega os meus pertences. O rapaz vem com o animal, procura e não acha. E volta com o animal. A Bíblia diz que 3 meses se passam. Depois de 3 meses, ela ainda no vestido de viúva, voltou para casa, tirou o véu e bota o vestido de viúva. 3 meses, pastor. Foi o suficiente para a barriga crescer. Agora, 3 meses foram suficientes. Quando perceberam que ela estava grávida, na hora, o fofoqueiro foi bater na casa de Judá para apresentar o erro. Remissão não é assim que se faz.
A mulher passou anos e anos humilhada, esquecida. Nenhuma visita digna de registro aconteceu. Só precisaram 3 meses que apareceu uma gravidez, um erro. No instante apareceu alguém para resolver, para dar um fim. Eu estava pregando esses dias aqui no sul, Novo Hamburgo, mês passado. Eu preguei no domingo à noite e ia pregar segunda à noite, em um trabalho missionário. E o que me marcou é que quando terminou o culto de domingo, o pastor deixou certo um almoço a 10 quilômetros da cidade, com algumas autoridades. Tudo bem, pastor. Segunda-feira chegou a hora do almoço, um carro chegou para me pegar. O pastor chegou. Eu disse: pastor, eu não estou sentindo de ir para o almoço. E o senhor? Eu digo: eu vou para onde o senhor for. O que é que o senhor quer comer? Peixe? Ou comida chinesa? Saímos. Ele procurou, ele disse: eu aqui conheço, pastor, 5 restaurantes com as portas fechadas. Ele disse: eu conheço um, pastor, mas é simples, vamos lá. Chegou lá, estava aberto. Descemos, nos servimos. Quando eu me sentei, ele de um lado da mesa e eu de outro. Parou um carro, desceu um jovem barbudo e sentou na mesa ao lado. Ele olhou para mim e riu. E disse: é o pastor Genival. Sim, filho. O senhor não está me conhecendo? Eu digo: não. O senhor já veio pregar aqui na floresta com o pastor Levi, pastor Manassés, uns 3 congressos, pastor, há anos atrás, e eu estava lá. Eu cantava na juventude, eu era influente na diretoria, mas eu me afastei, me desviei, pastor. Mas o que é que houve, filho? O meu pai morreu. Era o meu esteio, o esteio da casa, provedor. E quando meu pai morreu, pastor, 1 semana, 15 dias, eu precisava de uma visita. Mas não veio ninguém, pastor. O primeiro mês, o segundo mês eu suportei, mas o terceiro mês, pastor, minha mãe disse: filho, não tenho o que comer hoje. E não chegou uma cesta básica, pastor. Então eu disse: eu vou me afastar. E deixei de seguir a Jesus. Em lágrimas ele disse: eu era influente, pastor, no conjunto. E ele disse: a semana passada eu estava no meu quarto com meu irmão. E eu disse: eu só vou voltar para Jesus em um congresso que o pastor Genival vier. E eu não fui pregar na igreja dele, e ele não sabia que eu estava ali. Quando ele disse isso, eu ri e olhei para ele. E disse: não precisou congresso, filho. Se o problema foi esse, não precisou igreja. 5 restaurantes foram fechados para você voltar, porque Deus te ama. Missão, a obra da igreja. Missões, a obra da igreja. Ele voltou para Jesus naquele almoço. Deus ainda ouve desprezados. Deus ainda ouve abandonados. Só precisaram-se 3 meses. Quando o defeito aparece, todo mundo quer saber. A moça passou tanto tempo esquecida. Só precisaram 3 meses. Chegaram na casa do Judá. O ganhador, o vendedor de irmão, o bambambam. Tua nora Tamar pecou, adulterou. Judá não deu direito de voz a ela. Na hora ele dá o veredito.
arranque-a para fora e queime-a. E assim o fizeram. Foram até a casa dela e arrastaram-a para fora. Só que Judá esqueceu. Ele estava tão cananeu que esqueceu que para queimar a adúltera tinha que apresentar o adúltero primeiro para ser queimado também. Deus ainda pega quem acha-se importante e rela a cara dele na parede. Deus ainda faz pessoas achar que é alguma coisa, botar a cara no pó e saber que o projeto é dele, é ele que faz, é ele que manda. Quando arrancaram-a para fora de casa, disseram-lhe: vai ser queimada. Ela pega o selo. Quem é o adúltero? Ela pega o cordão. Ela pega o cajado e diz: me faça um favor, leve esses pertences ao meu sogro Judá e diga a ele que esses pertences é do homem que me engravidou. Quando entregaram a ele, a ficha caiu pela primeira vez. A corda esticou. Quando ele pega os pertences, a ficha cai e ele diz: mais justa é ela do que eu. Se alguém merece morrer, sou eu. Eu prometi selar a ela o meu filho e esqueci. Ela agiu mais correta do que eu. Deus pegou ele ali, gente. Quando ele reconheceu, a graça de Deus veio. Deus não desiste de um projeto missionário. Por mim, ele tinha morrido. Mas a graça de Deus é maior do que eu. A Bíblia diz que nunca mais ele a conheceu. Aí aqui para frente era um farrapo de gente. Na leitura, seguindo a cronologia da leitura, nos capítulos seguintes, você vê Judá voltando para a casa do pai, só o farrapo. Você vê um Judá diferente agora. Um Judá pedindo perdão a José. Um Judá, quando o José disse: Benjamim tem que ficar, ele toma a frente, acostumado a vender no passado, mas agora ele toma a frente e diz: meu senhor, eu sou fiador do meu irmão. Se ele não voltar para casa, o meu pai vai morrer, o meu velho pai. Eu já errei demais, meu senhor. Faça o seguinte: me deixe no lugar dele, me tome por escravo e peça para Benjamim voltar. Ou seja, é a graça de Deus que transforma o homem. Você investiria em um homem desse, em um jovem desse? Você teria coragem de investir em uma cananeia? Não adianta a gente pregar, a gente participar de trabalho missionário se não tivermos esses sentimentos. Missão não é aplaudir quem é fiel. Missão não é aplaudir cantor nem pregador. Missão é olhar para quem ninguém olha, é investir em quem ninguém tem coragem de investir. Essa é a missão da igreja. O tempo passa, se torna Judá, tribo a maior de Israel. José. Aí a gente vai, antes de crescerem,
vão crescendo. Aí a gente chega no capítulo 49 do Gênesis. Aí Judá está velho e vai profetizar acerca dos projetos missionários da mão de Deus. Eu quero todos os meus filhos aqui. E os 12 vieram para ele dizer o futuro em profecia. E o normal era pela lei da primogenitura, pela ordem. E Judá vem. Rúben, Simeão, Levi, Judá, José, Benjamim, Dan, Naftali, Assé. Mas Judá só vem os farrapos. Aí pela ordem ele diz: Rúben, um passo à frente. Por exemplo, Rúben, você é o meu primogênito, valente, a força do meu vigor. Você é mais violento do que as águas nos dias de enxurrada. Você tem tudo para si, mas não será você. Você subiu a cama do seu pai e não se quebrou, não voltou atrás. Simeão e Levi, um passo à frente, os dois. A minha alma não vai entrar na reunião de vocês, nem o meu conselho. A espada de vocês é violenta. Vocês mataram pessoas inocentes. Judá, o quarto, um passo à frente. Aí Judá dá um passo à frente. Judá, leãozinho que escapou da presa, a ti se inclinarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e o cetro de poder nunca vai sair da tua tenda, até que do alto venha Siló. Deus investiu em quem ninguém tinha coragem. Se tornam tribo. José, Efraim, Judá, a maior. Segundo rei, se fosse eu, tinha extraído de Efraim, descendência, tribo de José. Mas Deus extrai de Judá. Crescem e desobedecem tanto Efraim, norte, como Judá, sul. Vão para o cativeiro, divididos. No meio do cativeiro, capítulo 37, versículo 15 de Ezequiel, Deus usa Ezequiel como profeta no meio, na beira do rio, no meio do povão. E diz: Ezequiel, vai no campo, corta 2 varas de madeira. Ele corta uma vara e corta outra. E Deus diz: nenhuma você escreve o nome de José, Efraim, por José e seus companheiros. E na outra você escreve Judá, por Judá e seus companheiros. Ele escreve. E agora está pelas ruas de Babilônia, na beira do rio, andando com 2 varas na mão. Ezequiel, uma com um lado, Judá e seus companheiros. Efraim, por José e seus companheiros. Aí pega as 2 e segura. Aí Deus disse: quando te perguntarem o que é que faz e o que é isso, você vai dizer: assim diz o Senhor, a partir de hoje, José e Judá é uma só vara na minha mão. Deus equipara o justo José com o trabalhoso Judá. Eu não teria coragem de unir essa história. Você também não teria, mas é a graça de Deus que faz isso. Eles crescem em tribo, volta um povo só. Perto de terminar o Velho Testamento, no meio do caos, aí Deus usa Zacarias, capítulo 10, versículo 6, e Deus diz: eu vou salvar José,
e vou fortalecer Judá, porque eu me compadeço de quem eu quero me compadecer. Termina o Velho Testamento, 400 anos de silêncio da parte de Deus. A corrupção invade e toma conta. Aí vira a página. Seja você inteligente ou não, seja doutor ou não, mas quando você vai ler o Novo Testamento, se você quiser conhecer bem a história, você não começa por Marcos, você tem que começar por Mateus. Seja doutor, seja leigo, se quer conhecer Jesus, tem que começar por aqui. Aí vem a graça. E agora a graça não era só para Israel. Agora a graça vem alcançar os gentios também. Aí o Espírito Santo diz: Mateus, vamos contar a história? Bora. Escreve. Olha a coragem de Deus, gente. Contra tudo e contra todos. Geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá de Tamar a Perez. Dá para entender? Se fosse eu tinha escrito: não, Espírito Santo, está errado. Geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, tudo bem. Abraão de Sara gerou Isaac, Isaac de Rebeca gerou Jacó, Jacó de Leia gerou Judá. Mas Deus não coloca Sara na maior história missionária da raça humana. Deus não abre a história com Rebeca e nem com Leia. A primeira mulher que entra é Tamar, a cananeia, a gentia. Às vezes a gente não entende, mas não é para entender mesmo, é a graça. É a graça, é a graça. Paulo disse: não esqueça quem vocês eram. Vocês não se acham alguma coisa porque não é pela obra. Ninguém pode bater no peito e dizer: não, eu mereço, não. É pela graça, é pela graça, é pela graça. Você não merece, mas é pela graça. Quantas vezes não me dizem: eu não acredito, Bento. Tanta gente mais arrumadinha que você, mais elegante, e Deus foi escolher logo você. Eu não concordo. Problema seu, é a graça. Diga para quem está ao seu lado: você pode até não concordar com a minha escolha. Diga: tô nem aí, é a graça. É pela graça. Quem de nós teria coragem? Quando a gente vai pregar por aí, eu ia até o Velho Testamento, você só vê tema de José, o sonhador, o bababá. E se fosse eu também botava José, não colocava Judá. Mas quando você vê essa história, aí queira colocar o tema, não, quem vai ter que colocar. Aí você chega: o leão da tribo de Judá. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Deixa eu perguntar nesta noite: chegou algum farrapo de gente aqui? Chegou? Deus ainda coloca farrapo de gente na história. Deus ainda investe em quem ninguém tem coragem de investir. Missão é isso, missão é isso. Eu ouvi hinos aqui nesta noite. Missão é resgatar quem ninguém tem coragem de resgatar.
mesmo longe um do outro, não podemos fazer aglomeração. Mas olha a distância, se você puder, para este obreiro, para este missionário que está ao seu lado, e diga para ele: a gente não merecia. Diga firme: a gente não merecia, foi pela graça. Então diga a ele: se alguém concordar ou não, é problema dele. É pela graça que Deus me escolheu. É pela graça. Nós não podemos desistir. Deus investiu em nós de uma maneira que nós não podíamos. Ele teve coragem de tirar Sara. Ele teve coragem de espiritualmente, assim no contexto escrito, ele não registrar Rebeca nem Raquel. Mas a primeira mulher que ele colocou era uma gentia. Mostrando que não há mais diferença entre hebreu e entre gentil, entre judeu e entre gentil. Aí Paulo diz: agora vocês que estavam longe, pelo sangue de Jesus chegaram perto. Porque agora não há mais separação entre judeu e gentil, porque Jesus derrubou a parede da separação. A graça veio e nos uniu. Eu estou ministrando profeticamente agora. Não precisa querer mais desistir. Você estava querendo parar porque não estava entendendo nem compreendendo. Mas quando eu te escolhi, você não merecia. Mas eu acreditei em você. Às vezes, pastor Eli, mesmo na pandemia, por 4 meses eu pregava online para parte do mundo. Mas muitas vezes antes da pandemia, eu costumava pregar para 30, 60, 50 mil pessoas. E voltando já, e quantas vezes fora do país, e tinha culto, que Jesus resolvia salvar muita gente, batizar. E queira ou que não, alguns pastores chegavam, me abraçavam em lágrimas, batiam nas minhas costas e diziam: tu é o cara. E eu ia para o hotel achando que era alguma coisa. Pegava o avião voltando, achando que era importante alguma coisa como ser humano. Quando eu chegava em casa, como ainda chego, a minha esposa, a primeira coisa que ela pergunta é: como foi o culto? Foi bom, meu amor. Teve vidas? Teve. Ela já vai direto na geladeira. Abre a geladeira e tira uma bacia de cana, de cascada. Eu me sento na mesa e o meu primeiro comer é cana. Eu começo a chupar cana. Quando eu acho que eu sou alguma coisa, o Espírito Santo vem e diz: você não merecia, mas fui eu que fiz. Aí eu entendo que é pela graça. Eu não devo esquecer de onde eu saí, nem de onde eu vim. Paulo estava dizendo: lembre quem vocês eram. Vocês não valiam nada e viviam mortos nas vossas ofensas, mas foi Deus, pela sua graça, pelo seu infinito amor, que deu vida a vocês. Então não podemos parar de fazer missões. Eu tenho plena consciência que fazer missão não é pegar o microfone e estar sendo convidado de honra. Não. Missões é quando eu voltar,
Está a fila de pessoas necessitadas. E eu saí. Eu vim aqui para lhe ajudar. Eu vim aqui para socorrer. Tem farrapo de missionário aqui? Tem. Se tem, fica de pé, por favor.